Você sabia que existem espíritos que se alimentam da energia sexual? Eles têm até nome. Hoje, vampiros sexuais. Você é iniciante ou já está na nossa religião de Umbanda há algum tempo e quer conhecer mais, quer ter mais informação da verdadeira Umbanda de amor e caridade? Eu sou Márcio Caim. Nós estamos no Umbanda de Boa há mais de 7 anos, levando informação de Umbanda e desmistificando mentiras sobre a nossa religião. E eu quero convidar você para fazer o nosso curso de Teologia de Umbanda, um curso maravilhoso, onde eu vou levar toda a minha experiência de 25 anos de Umbanda e 10 anos como professor e sacerdote da religião para você. Experiências do que eu vivi, práticas de terreiro, como é o comportamento. A gente vai falar desde a história da Umbanda, passando por energia, chakras, mediunidade, orixás, vamos falar um por um, vamos falar de fundamentos de Umbanda, tabaque, fio de contas, pemba pilada, macia, bo. Você vai conhecer a nossa religião, os fundamentos, como você precisa para melhor receber as graças que os orixás e guias têm para nos trazer. Eu falo para você, me dê a honra de ser o seu professor. Clique aqui agora para receber todas as informações que você precisa. Mas desde já posso falar para você, são milhares de alunos satisfeitos com o nosso curso. Quem faz o curso de teologia acaba fazendo todos os nossos cursos da nossa plataforma e nós ficaremos muito felizes com a sua matrícula. Eu aguardo seu contato. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa. Vamos abraçar. Abraça aqui, família. Como é bom estar na sua presença, como é bom estar em família, como é gostoso a gente ter esse momento todas as semanas para discutir um vídeo, um tema sempre com um conteúdo maior. E você que é da família já sabe, deixa o like, não deixe de comentar, porque esse vídeo dá pano para manga, ele é polêmico, é para comentar mesmo, e não deixe de compartilhar com todos aqueles que precisam receber essa mensagem. Tudo isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Chegou agora, seja bem-vindo à família Umbanda de Boa. Para fazer parte da família, clica no botão para se inscrever no canal e clica no sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. Bom pessoal, eu sempre gosto de começar falando de como eu tive a ideia para fazer o vídeo. Bom, para quem acompanha bastante Umbanda de Boa, saiu muito assunto de íncubos e súcubos, que são espíritos que se aproveitam de situações sexuais ou criam situações sexuais com a pessoa para drenar sua energia vital, que é mais ou menos, a gente vai detalhar, pormenorizar isso para você aqui no vídeo. A gente já falou disso eventualmente, mas é impressionante, pessoal, como eu tenho recebido relatos não somente eletronicamente, por WhatsApp, Instagram, aqui às vezes mesmo nos comentários, mas como eu também tenho recebido pessoalmente, porque eu atendo pessoas no Tufra e nesses atendimentos eu recebo situações que realmente são de arrepiar os cabelos. Passam pelas coisas mais absurdas que vocês possam imaginar, e uma das que tem sido muito comum, recorrente, é essa história de ataques sexuais por espíritos. E nesse momento muita gente vai falar assim, quê? Ataque sexual por espírito? Como que isso acontece? Olha pessoal, isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Antes de eu explicar o que é íncubos e súcubos, os relatos que a gente tem são inúmeros, tanto que eu tenho, coisas que você encontra na internet, desde mulheres que sentem como se alguma coisa estivesse segurando ela pela garganta e ela sendo penetrada sexualmente, passando por situações de não sentir nada físico, mas sentir uma força sexual tão grande que leva a pessoa ao clímax, leva a mulher ao orgasmo. O homem é a mesma coisa. Às vezes são espíritos maravilhosos que seduzem, que criam uma energia, uma atmosfera sexual tão forte que a pessoa fica presa naquilo, às vezes pela situação sexual, às vezes porque se sente paralisada e não consegue reagir de forma alguma. Isso serve para homem, serve para mulheres também. A mulher normalmente recebe a visita de espíritos masculinos, o homem é o contrário. Mas isso não impede que os irmãos homossexuais recebam espíritos que tentam seduzi-los da forma que eles mais esperam. Então a situação está sempre ligada a sexo. Por quê? Porque esses espíritos induzem as pessoas a pensamentos sexuais, a sonhos sexuais, a percepção sexual. Às vezes a pessoa está paralisada e tendo toda a percepção sexual, e tudo isso pode ser muito prazeroso, como existem casos onde, por exemplo, mulheres dizem ter muita dor durante esse ato sexual, ou homens que sentem como se o próprio órgão sexual dele
fosse raspado ou recebesse muitos cortes. Então pode ser desde o clímax sexual mais maravilhoso até a dor mais profunda. O fato que fica comum para todos os casos de pessoas que relatam isso é que pela manhã todos estão esgotados fisicamente, como se tivesse praticado sexo pela noite toda. Por quê? Porque durante o ato esses espíritos estão sugando a energia vital da pessoa. Existem espíritos que conseguem fazer isso apenas por se aproximar da pessoa. Como a gente já ouviu falar sobre os sofredores. Sofredores seriam espíritos recém-desencarnados que não têm consciência de como viver ainda uma vida espiritual e muitas vezes eles se aproximam de pessoas porque se sentem melhor. Por que eles se sentem melhor? Porque eles estão absorvendo a energia vital da pessoa. Daí sabe aquela coisa que começa a abrir a boca? E a pessoa fala, isso é quebrante, isso é quebranto. Por quê? Porque está drenando a sua energia. Quando você puxa o ar pela boca, você está tentando recuperar a energia que você perdeu através da energia que está presente no ar. Por isso que a gente puxa a energia. Mas no caso dessas entidades sexuais, isso acontece através do sexo. Eles são especialistas nisso. E tem mais, viu, gente? Isso não se restringe apenas durante o sono da pessoa, durante a noite. A pessoa pode só sonhar, a pessoa pode ser despertada durante seu sono e ter toda essa percepção sexual. O X da questão é que se isso não for cortado, se isso não for interrompido, pode levar pessoas a situações muito mais complicadas. E de que tipo, Márcio? Que pode ser pior do que isso que você já está relatando, que já deve ser horrível. Situações que começam a induzir a pessoa a um comportamento sexual inadequado ou até inadmissível. Então o que acontece? A pessoa começa a ter tanta energia sexual, ela passa por aquela situação dessa relação sexual durante a noite e aquela energia acompanha ela durante todo o dia. Então ela passa a ter mais pensamentos libidinosos, ela olha para as pessoas de uma forma sexual e ela querendo ou não querendo, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes voluntária ou involuntariamente, ela vai sendo levada a viver situações, buscar situações sexuais que ela não buscaria em condições normais. Ou seja, muita gente gosta de colocar essa palavra, eu acho até um pouco pesado, a pessoa começa a seguir um caminho de depravação na própria vida. Só que chega um momento que aquilo começa a incomodar a pessoa e a pessoa não consegue parar e não sabe o porquê. E ainda existe uma outra classe de pessoas que elas não buscam nada, mas parece que tudo buscam ela. Todas as pessoas olham para ela, aí é o contrário. Todo mundo olha para a pessoa com uma conotação sexual, com um olhar libidinoso, sempre com segundas, terceiras e quartas intenções, e a pessoa fica naquela situação que ela não quer. Muitas vezes ela cede, muitas vezes não, mas também começa a atrapalhar a vida da pessoa. Eu vi relacionamentos que foram destruídos por situações desse tipo. E por que isso perdura? Porque as pessoas não buscam ajuda com relação a isso. E essa é a situação mais complicada deste vídeo. Por uma situação muito simples. Existem pessoas que não querem buscar ajuda ou não buscam efetivamente porque aquilo lhes é prazeroso. A pessoa sente prazer. Tem muitas pessoas que citam que a situação orgásmica, o clímax que ela sente com essas relações espirituais, ou quando estão intuídas, ou quando estão sendo induzidas por esses espíritos a fazer sexo, o orgasmo e o clímax ele é muito maior, é uma coisa inacreditável, que nunca teve em situação nenhuma, em nenhum outro momento de suas vidas. E claro, o prazer, ele vicia. E a pessoa começa a ficar viciada naquela situação. Por quê? Ela sabe que está fazendo mal. Por que ela sabe que está fazendo mal? Porque ela está cada vez mais cansada, ela está cada vez mais exaurida, a pessoa começa a emagrecer, a pessoa começa a mostrar sintomas de anemia, começa a um longo prazo, assim, pode até desenvolver problemas de saúde graves, está sugando a energia vital dela. Essa energia não está chegando aos órgãos físicos dela. Então o que está acontecendo? A pessoa começa a definhar. E normalmente as pessoas demoram muito para buscarem ajuda por esse motivo. Quando é doloroso, é fácil a pessoa buscar ajuda e tentar resolver, tentar eliminar isso da vida, buscar uma libertação. Mas quando é prazeroso, é complicado. E aí fica a pergunta de $1 milhão. Por que existem pessoas que são alvos dessas entidades e outras não? Por que a gente ouve pouco falar sobre esse assunto? Senta que eu vou te explicar.
Eu sempre comento aqui no Band Boa que a espiritualidade negativa só vai entrar se você deixar uma brecha, um buraco, uma porta aberta, uma fresta por onde essa entidade negativa possa entrar e se conectar com você. No caso dessas entidades de cunho sexual, isso acontece por um motivo muito simples, porque a pessoa tem alguma situação sexual não resolvida em sua vida. Isso pode ser desde uma violência sexual, uma violação que a pessoa tenha recebido na infância, na adolescência, ou mesmo na idade adulta, que acaba gerando nela situações difíceis de processar com relação ao sexo. Ela quer ter, mas acha sujo. Quando ela vai ter o sexo, ela lembra da violência, da violação, e aquilo trava a pessoa naquela situação sexual. Outra situação, pessoas que não têm práticas sexuais correntes. Quando eu falo práticas sexuais correntes, eu falo inclusive de masturbação, tá, gente? Muitas civilizações antigas, como os gregos, por exemplo, eles estimulavam a masturbação, achavam aquilo como uma coisa importante para o equilíbrio e qualidade de vida do ser humano, do grego da época. Então aquilo não era visto como uma coisa errada, era visto como uma coisa normal. E sim, muita gente acredita que a masturbação é um alívio sexual para as pessoas que por algum motivo não conseguem ter relações normais com outra pessoa. Ok? Então quando eu falo relações sexuais é geral. A pessoa não tem relação sexual nenhuma, a pessoa anulou a sua sexualidade, mas ela pode anular aqui. No físico, essa energia ela vai se acumulando. E quando essa energia se acumula, quando a pessoa tem qualquer tipo de acúmulo de energia sexual, seja por um trauma, onde ela não consegue ter prazer no sexo e por isso ela não busca fazer sexo, porque ela não pode ou não consegue, porque não consegue se relacionar com outra pessoa, ou porque ela acha errado isso e acaba se esquivando ou se afastando da relação sexual, essa energia ela fica retida. E por que eu estou fazendo aqui embaixo? Porque tudo isso está ligado ao chakra básico. O chakra básico é um centro de energia que está localizado bem no meio das nossas pernas. Ele fica na região do períneo. Da mesma forma que o chakra coronário está no alto das nossas cabeças, o chakra básico ele está no meio das nossas pernas em contraposição ao chakra da coroa, o chakra coronário. Os outros centros de energia são todos nesta posição, mas o mais alto e o mais baixo eles são como se fossem horizontais, vamos dizer assim. E o que o chakra básico tem a ver com tudo isso? Chakra básico é aquele que está ligado à terra, aquele que está ligado à vida encarnada, aquilo que faz você prosperar, crescer, criar, desenvolver situações terrenas, a pessoa inclusive alcançar prosperidade material. Está ligado também à procriação, ao prazer da vida terrena. E o sexo, essa parte sexual dos seres encarnados, está totalmente ligada a tudo isso que eu falei, inclusive por isso ele está conectado ao chakra básico. Então quando você tem esse problema sexual e você tem essa energia acumulada, essa energia que você não dá vazão, esses espíritos identificam você com muita facilidade. Ao passar por você, eles vão sentir essa energia acumulada em você e sabem que você é uma provável presa. E aí eles vão investigar se existem brechas para que eles possam entrar. E vão começar a bater em todas as partes da sua proteção até encontrar essa telhadinha de vidro, que é esta situação sexual que não está resolvida dentro de você. É por aí que eles entram e é aí que eles começam a bater. Eu já falei eventualmente em outro vídeo, o sexo não é errado, desde que o sexo seja feito, gente, com uma coisa virtuosa, com uma coisa bacana, uma coisa que seja boa. O sexo não pode ser forçado. O sexo também não pode ser, como toda coisa boa na vida, não pode ser uma coisa banalizada. O sexo é uma coisa boa, senão Deus não permitia que a gente nascesse com desejo sexual, com órgão sexual. Eu acho que a espiritualidade superior e o próprio Deus, nosso Deus Olorum, eles são muito mais poderosos, elevados e muito mais sábios. Eles sabem que isso tem uma função, tem um motivo. Não é errado fazer sexo, aliás, é uma coisa muito importante para a qualidade de vida da pessoa. Então, se você tem essa situação, você precisa buscar resolver. Mas aí tem uma situação muito interessante. Esses espíritos atacam preferencialmente as pessoas quando estão dormindo. Por isso, a noite é o momento preferido desses predadores sexuais. Isso não impede que isso possa acontecer eventualmente durante o dia, para a pessoa que tem a condição de fazer a sua soneca, tirar um sono durante a tarde, ou a pessoa que trabalha à noite e dorme de dia, isso não impede que ela seja alvo desses tipos de espírito.
E daí todo mundo deve estar pensando assim: poxa, Márcio, você só falou o problema, o que causa e como é que resolve isso? Bom, pessoal, tem uma coisa que eu tenho falado e muita gente despreza, que tudo tem um porquê. Eu gosto muito de apelar para a sabedoria popular. E se vocês se lembrarem, quem tem a minha idade, eu estou com 48 anos hoje, quem é mais velho que eu sabe que era muito costume antigamente as pessoas rezarem para dormir, as mães ensinarem seus filhos a rezarem antes de dormir. E por que isso acontecia? Por que você acha? Para que você pudesse ter um sono protegido, para que o que quer que acontecesse durante o seu sono, que os seus guias e protetores, que o seu anjo de guarda pudesse estar ali postado e impedir a ação desse tipo de espírito. É claro que a pessoa, se ela tem um telhado de vidro sexual, está distante da fé, da crença, de qualquer coisa, é claro, é muito mais fácil você dominar uma pessoa como essa. A pessoa pode até ter problemas sexuais, mas ela tem uma fé, ela tem uma crença, ela tem força, ela acredita na espiritualidade, em Deus, ou seja, como ela queira acreditar. Isso torna ela um pouco mais resistente. E é por isso que eu falo, a primeira coisa, gente, é extremamente importante: oração ao anjo de guarda antes de dormir. Nós que somos umbandistas, não só para o anjo de guarda, mas quando conhecemos os nossos orixás de coroa, também pedir essa mesma energia de proteção a eles antes do nosso sono, para que nós tenhamos um sono relaxante, que a gente possa recuperar o corpo físico durante o sono, para também que não recebamos ataques espirituais, para que sejamos protegidos da ação do negativo durante a noite. Isso é fundamental. Mas isso resolve todas as situações desse tipo? Só fazer oraçãozinha para dormir, acabou? Não, infelizmente não. Existem casos que a gente tem que mergulhar mais profundamente. Ou o sacerdote, ou as entidades da Umbanda podem ajudar a fazer com que a pessoa se abra e coloque para fora a verdade, que ela admita que ela tem um problema. Por quê? Como eu falei, o sexo pode ser viciante, como qualquer droga, como bebida alcoólica, o sexo pode ser muito viciante. E às vezes quebrar esse vício, que causa assim dependência para muita gente, é extremamente complicado. E não adianta. Tem uma história que inclusive eu vi na internet, quando eu estava fazendo a minha lição de casa para esse vídeo. A pessoa conta que, não sei se ela trabalha no escritório de psicologia, de terapia, o que era lá, uma senhora de 50 e tantos anos foi relatando essa situação de que ela estava muito cansada, muito exausta, e foram investigando até a hora que ela falou que já fazia anos que toda noite ela recebia a visita de um espírito com a qual ela mantinha relações sexuais. Só que o que estava acontecendo? No momento da relação era muito prazeroso, mas ela acordava cansada, e esse cansaço ele ia se intensificando durante o dia, ou seja, quanto mais o dia passava, mais cansada, drenada, esgotada ela se sentia. E ela buscou a terapia para resolver essa situação, de como ela podia resolver isso de se sentir tão cansada. E daí, quando identificaram o problema, chegaram para ela e falaram: olha, o que está drenando a sua energia vital é essa relação, que não é uma relação positiva. Esse espírito, mesmo porque quebra a lei natural. Um espírito não se relaciona com o encarnado, um desencarnado não se relaciona com o encarnado. Então, assim, teria que quebrar aquilo, teria que cortar, só que ela tinha que querer aquilo. E a senhora vira e fala: não, então eu vou procurar outra ajuda, porque se não dá para manter isso aqui, porque eu quero que continue, eu gosto, então eu vou procurar outra coisa. Para você perceber o quanto isso pode penetrar no psique da pessoa, como esse vício pode criar raízes dentro de uma pessoa. A pessoa não quer. Então tem pessoas que sofrem esse tipo de ataque e gostam. Aquelas que não gostam, foi o que ele falou, ela já não gosta, é fácil para ela buscar ajuda. Mas quando a pessoa gosta e você está vendo que a pessoa está definhando, você vê que o nível de atenção da pessoa cai, a pessoa perde rendimento no trabalho profissional, a pessoa começa a deteriorar a relação, às vezes com o companheiro ou com a companheira. Quando isso começa a acontecer, essa pessoa, nesse momento que ela vê que corre o risco de perder o emprego, perder a pessoa amada, começa a perder o respeito da família, aí ela busca ajuda. Não porque ela quer, mas porque a sociedade, a família, tudo que está cercando ela, empurram ela para procurar ajuda. Só que essa pessoa não está com a vontade de resolver o problema, na raiz, no cerne. Ela só quer que as pessoas fiquem felizes ao lado dela e que aceitem aquela condição.
Então é muito complicado. A primeira coisa para pessoas que sentem prazer com essa situação é admitir que aquilo não é normal, que aquilo não é natural e que aquilo não é positivo para ela. Uma vez admitida, aí ela vai ter que passar a querer que aquilo se interrompa. Por mais doloroso, por mais complicado, por mais difícil, em alguma parte do coração dela, ela tem que querer que aquilo pare. Porque só aí ela vai poder receber a atenção da espiritualidade superior, das forças de Umbanda, para poder se libertar. A pessoa tem que manifestar voluntariamente o desejo de se libertar desta situação. Se ela não quiser, não há muito o que se fazer, porque aí cabe ao livre-arbítrio de cada um. Mas daí muita gente vai falar, mas Márcio, a pessoa está transtornada, ela foi induzida a um vício. É por isso que eu falo que tem que orar e vigiar sempre. Todo mundo ora, ou nem todo mundo, mas vigiar, quase ninguém vigia. Você está vendo que uma situação dessa está começando, você sabe que isso não é natural, você sabe que isso não é comum, você sentiu prazer, você sabe que isso, apesar de gostoso, de satisfatório, que aquilo não deveria ter acontecido. Então, quando isso está no começo, é a hora de resolver. Depois fica mais difícil. Nada é impossível de ser resolvido, mas fica muito mais difícil. E aí nós caímos em situações, uma coisa que ultrapassa esse limite da pessoa ter relação com o espírito ou buscar relações sexuais sem medida no mundo dos encarnados. Nós temos as pessoas que passam a ter problemas de desvios de personalidade por causa de sexo. E aí eu estou falando de quem? Pessoas que aliciam menores, pedófilos, pessoas que estupram, os estupradores e violadores de mulheres e pessoas em geral. Todas essas pessoas têm um desvio de personalidade, ou seja, elas perdem a capacidade de entender os limites do que é certo e do que é errado. E quem são esses espíritos encarnados que fazem esse tipo de coisa? Quem são essas pessoas que praticam essas coisas horríveis? Podem ser vampiros sexuais que reencarnaram ou que depois de desencarnados passarão a ser esse tipo de espírito. São espíritos que recebem a oportunidade de reencarnar para tentar sanar esse problema na história desse espírito. Ele precisa resolver, e o que acontece? Muitos deles, a maioria, na minha opinião, não conseguem se livrar desse estigma, não conseguem superar as provas e acabam caindo durante a missão terrena. Esses espíritos, o dia que desencarnarem, se tornarão outros vampiros sexuais que vão praticar essas mesmas coisas horrendas de querer fazer sexo à força com pessoas durante o sono ou até mesmo de induzir pessoas a um comportamento sem medida, descontrolado na sua sexualidade. Então, assim, isso quer dizer que a gente tem que ter misericórdia? Isso justifica alguma coisa? Não, isso não justifica absolutamente nada. Essas pessoas, se são encarnadas, têm que pagar por seus erros, têm que ser presas, têm que pagarem por suas penas aqui no mundo terreno. E, quando se voltarem ao plano espiritual, se forem aprisionados, haverão de pagar suas penas. Porque o que a gente sabe é, a lei espiritual ditada por Xangô, ela é implacável e chegará a todos. Pode ser que uns mais cedo, outros mais tarde, mas atingirá todos os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Para fechar, o que eu não falei no começo do vídeo, é que esses espíritos são conhecidos como íncubos e sucubos. Os íncubos são espíritos que se manifestam como homens, ou seja, eles procuram vítimas que sejam mulheres ou independente de sua sexualidade. Isso é, vítimas que queiram ter relação sexual com uma figura masculina. Então eles normalmente se mostram como homens muito bonitos, muito atraentes, muito viris, ou seja, irresistíveis para aqueles que conseguem enxergar esses espíritos. Esses mesmos íncubos, eles também podem se mostrar como figuras animalescas, que assustam e dominam suas vítimas. E os súcubos é o mesmo espírito, só que na conotação feminina. São espíritos que se mostram mulheres lindas e maravilhosas para seduzirem homens ou pessoas que, independente de sua sexualidade, queiram manter relações com mulheres. Também são extremamente sedutoras e irresistíveis. E isso é uma coisa muito complicada. Você imagina uma pessoa que queria, sei lá, ter um relacionamento, queria ter uma vida sexual regular e está muito recolhida, a pessoa ela tem aquela situação sexual muito acumulada e vem um espírito desse e realiza todos os sonhos, todas as fantasias, gerando todo o clímax sexual que a pessoa busca.
Como que isso não vai gerar um vício na pessoa? É muito complicado. Lembrando que o íncubus, esse nome íncubus vem do latim, que significa estar por cima, que seria a posição natural masculina. E o súcubus seria o contrário, significa o ficar por baixo, que daí estaria relacionado aos espíritos femininos. A mulher normalmente, não de forma geral, mas ficaria por baixo. Íncubus por cima, súcubus por baixo. Por isso que eles receberam esses nomes. Esses nomes íncubus e súcubus, eles são relatados desde 2500 anos antes de Cristo. E aí eu pergunto para você, você pode até falar, eu não acredito que a pessoa tenha relação sexual com o espírito, que absurdo. Mas eu posso falar para você que nós passamos 2000 anos. Há 4500 anos existem relatos desse tipo. Quer dizer que todas as pessoas que relataram isso estavam erradas? É claro que existem situações, principalmente na Idade Média, que a mulher ficava grávida e não era do marido, às vezes o marido estava em batalha, e ela gostava de falar, foi o espírito, o demônio veio aqui, me possuía, eu fiquei grávida do demônio. Isso era muito comum. Outra situação muito comum era no tempo da Inquisição, que a igreja, ela dizia que as bruxas, elas eram bruxas porque elas mantinham relações sexuais com demônios. Então, tudo isso gerou tudo que nós conhecemos, até o imaginário popular com relação a esse tipo de espírito. Inclusive, existem correntes que dizem que o mesmo espírito, independente de ser masculino ou feminino, ele pode se apresentar como um homem, como mulher, como íncubus ou súcubus, para atingir o seu único objetivo, que é drenar a energia vital. O que eu falo para você é o seguinte, se você passa por uma situação desse tipo, e às vezes tem vergonha ou constrangimento de comentar isso, que realmente gera constrangimento com alguém, ou tem medo de buscar ajuda pelo constrangimento, ou se você conhece alguém que passa por essa situação, eu falo para vocês, pessoal, busque ajuda psicológica séria, religiosa séria. Existem terreiros de Umbanda com entidades que você confia, que você pode se abrir e pedir ajuda. Se você está vivendo essa situação, por mais maravilhosa ou pelo menos gratificante, entre aspas, aí, que seja para você, porque você está sentindo muito prazer, entenda que isso não é normal, entenda que isso não é uma coisa que vai te trazer nenhum benefício e vai te trazer sim muitos problemas, muitos malefícios, tanto para você diretamente, no seu espírito, no seu corpo físico, também para todas as relações que você tem a nível profissional, a nível de amigos, a nível de família e a nível de relacionamento. Isso não é normal e deve ser resolvido. A primeira coisa que você tem que ter é admitir que você realmente tem um problema. Segundo, querer se libertar dele e saber que você tem força sim, que você tem poder, que Deus fez você, imagem e semelhança dele, que você dentro de si tem uma faísca de Deus dentro de você e você tudo pode. Você tem todo o poder, toda a luz, toda a sabedoria, toda a capacidade. E quem tem que ter medo não é você, são esses espíritos que devem ter medo de você. Desde que você tenha fé, amor, conexão com a espiritualidade de alguma forma, desde que você tenha respeito ao sagrado, sua força com toda a espiritualidade que te acompanha é muito maior do que esse mal ou de qualquer mal que bata na sua porta em toda a sua vida. E este foi o vídeo de hoje, um vídeo muito solicitado, um vídeo que eu fiz com muita alegria. Eu acho que é importante a gente levar conteúdo verdadeiro e lembrar, né, que é sempre bom a gente rezar, pedir oração, pedir proteção antes de dormir. Você que é da família, não deixou o like? Deixa o like aí, cidadão, dá aquela força para nós. Também desce aqui embaixo e deixe seu comentário aqui no YouTube e não deixe de compartilhar. Compartilha geral com a galera. Ajuda a gente. Ajuda o canal a continuar crescendo. A gente só tem gratidão a todos vocês. Você que chegou agora, se você não deixou o like, você certamente gostou do vídeo. É um vídeo cheio de informação bacana e positiva. Então, eu peço que se inscreve, clica no sininho, deixa o like, comente e compartilha também. Ok? Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá. Pai, eu sei que o Senhor rege o chakra coronário e nos traz fé, nos traz equilíbrio, nos traz paz, nos traz autoridade perante o mal. Mas eu peço a vós, Pai,
que convoque e liberte agora, que Orixá Exu também abençoe as pessoas em seus chakras básicos, onde toda energia de conexão com o planeta Terra, com a vida terrena, com a vida que vivemos nesse mundo, está ligado à nossa missão, à criatividade, à procriação, que Pai Exu possa abençoar as pessoas e liberem delas todo o acúmulo de energia sexual ou de energia condensada neste chakra básico, Pai. Que Exu possa sim abrir, movimentar todas as energias para que essa pessoa recicle todas as energias, de forma que as negativas sejam dissipadas e as positivas sejam fortalecidas em cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Meu Pai, fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas a espiritualidade superior está aqui para auxiliar. Desperta naqueles que passam por problemas de ataques espirituais ligados ao sexo, Pai, a coragem e a vontade de se libertarem desse mal que podem levar a vida deles à destruição. Pai, também fazer com que todos entendam que Exu e Pombagira nada tem a ver com esses comportamentos. Exu e Pombagira são guardiões verdadeiros e legítimos da lei e da luz, e nada tem a ver com espíritos tão baixos e negativos que se alimentam da energia vital das pessoas de uma forma tão baixa e de uma forma tão mesquinha. Pai, levai a todos o equilíbrio, a paz, a luz, a força de uma forma geral. Libere todos os orixás para que abençoe os filhos, cada um em seu chakra particular, para que eles tenham a força, o poder, a sabedoria, a luz de forma equilibrada no seu corpo, espírito, mente e coração. Sexo é bom, sexo com espírito está errado. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.